Olá, meus queridos alunos e queridas alunas. Olha, eu aqui novamente, né, dando aula para vocês. E hoje eu vou dar continuidade à aula de urgência e emergência. Espero que vocês gostem da forma dessa aula, dessa dinâmica de aula, na qual a gente vai estar fazendo essas aulas esses dias por conta do problema, né, do Covid-19, do coronavírus, mais conhecido assim. E eu vou dar continuidade à aula da professora Fernanda, que é urgência e emergência, e hoje nós estaremos aprendendo mais um pouco, né? E eu vou estar falando sobre o choque, né? Os tipos de choque que acontece. Mas não pense que é aquele choque, né, de energia, não. Nós vamos estar aprendendo os tipos de choque que o nosso corpo, né, sofre de acordo à perda, né, de volumes, seja ele de líquido, no caso saliva, urina, sangue, suor, né? Então a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre os tipos de choque na aula de hoje. O que é o choque, né? Então, como eu falei, é uma perda, né, de líquido, então é uma condição em que a pressão arterial sistêmica é inadequada para fornecer oxigênio e nutrientes para sustentar os órgãos vitais e a função celular. Então, tem esse fluxo adequado para os tecidos. Uma vez que esse fluxo é adequado, ele não está funcionando de forma correta, o corpo, né, vai haver uma falência dos órgãos. Então, a bomba cardíaca ela é adequada, o sistema circulatório ou vascular efetiva, volume sanguíneo suficiente. Então, uma vez, né, que está assim, dessa forma, se apresenta esse fluxo dessa forma, ele é uma forma adequada. Então, é sem a presença de choque, né? E nós estaremos vendo isso aqui na aula de hoje. Estágios do choque, né? Então tem um compensatório que é aquele que é reversível, onde o qual os médicos, a equipe de enfermagem, né, fisioterapeutas, pode estar agindo de forma que venha reverter o quadro de saúde desse paciente. Então ele ainda está na fase compensatória, né? Então tem a pressão arterial normal, o aumento da frequência cardíaca e contratilidade, tem o débito cardíaco adequado, desvio de sangue para os órgãos vitais, pele fria e pegajosa, diminuição de peristalse e débito urinário, alcalose respiratória compensatória. Então, nessa fase compensatória, é possível, né, assim, os profissionais da saúde tá vendo que o paciente está entrando em choque através disso e aí tá fazendo, né, a reversão da situação desse paciente. Depois tem o progressivo, né, que é a pressão arterial média abaixo dos limites normais, no caso, pressão arterial sistólica abaixo de 90, aumento da permeabilidade vascular, SARA ou pulmão de choque, arritmias e isquemias cardíacas, a ira, né? E aí tem os distúrbios neurológicos, o TGI, hepáticos e hematológicos e etc. Depois vem o quadro, infelizmente, irreversível, que tem a disfunção orgânica progressiva e falência de múltiplos órgãos, que a gente vai estar vendo mais à frente, falando sobre essa questão da falência de múltiplos órgãos, como é que ela acontece, né? E por que que ela acontece. Estratégias gerais de tratamento no choque. Então, o que é que pode ser feito para reverter, né? Que tratamento pode ser feito para reverter esse estado de choque? Então, reposição de líquidos para restaurar o volume intravascular, soluções cristalóides e coloides, medicamentos vasoativos para restaurar o tônus vasomotor e melhorar a função cardíaca, suporte nutricional para abordar as exigências metabólicas que com frequência se mostram aumentadas no choque. Então, assim, além, né, de estar ofertando para esse paciente, fazendo a reposição de líquidos, também tem que ter medicamentos vasoativos para restaurar o tônus vasomotor e melhorar a função cardíaca. Também tem a questão nutricional, porque com a perda de líquidos, naturalmente perde-se também nutrientes, né? E aí, se não fizer dessa forma, repondo líquidos,
fazendo medicamentos, passando medicamentos para esse paciente e fazendo esse suporte nutricional, esse paciente pode ter a falência de múltiplos órgãos. Classificação do choque. Então a gente vai ver primeiro o choque hipovolêmico, depois nós temos aí o choque cardiogênico, choque distributivo ou circulatório. E o nosso primeiro aí é o choque hipovolêmico. Caracteriza-se por um volume intravascular diminuído, em torno de 15 a 25%. Então, os fatores de risco para choque hipovolêmico, né? Aí a gente vê os fatores de riscos internos e os fatores de riscos externos. Os internos estão relacionados a hemorragias, queimaduras, ascite, peritonite e desidratação. As hemorragias, né, você sabe que hemorragia é perda, né, acima do normal de sangue. Sangue é líquido, né, gente? As queimaduras, que vocês sabem também que as queimaduras, por um ato, né, natural do nosso corpo, quando há uma queimadura, naturalmente o corpo manda líquidos para aquela região para resfriar o corpo. E aí, com isso, pode perder também muito líquido. Mas é claro que essas queimaduras a partir de segundo grau, mais grave, e terceiro grau, né, que é aquelas queimaduras mais profundas, e aí o paciente perde bastante líquido, e aí é um fator interno também. A peritonite, né, que é a inflamação do peritônio. Esse peritônio é uma membrana serosa que reveste parte da cavidade das vísceras abdominais, né? Então, essa inflamação do peritônio pode causar um choque hipovolêmico, que também acarreta na perda de líquido. E a desidratação também, né, gente? Que acontece, que essa desidratação, a pessoa perde bastante líquido, tipo a pessoa que está com uma anorexia, ela está perdendo bastante líquido, porque está perdendo peso, e como consequente ela pode ter um choque hipovolêmico. Os fatores externos, no caso trauma, né, cirurgias, vômitos, diarreia, diabetes insípidos e diurese. Choque hipovolêmico ainda. Fisiopatologia. O que é que acontece, né, com o choque hipovolêmico? De que forma que ele se apresenta, né? Então, tem um volume sanguíneo diminuído. Como consequência, tem um retorno venoso diminuído, né, principalmente nos membros inferiores. Tem o volume sistólico diminuído, que aí a gente volta naquela situação lá, né, da pressão arterial sistólica, que ela diminui, e aí pode, né, já começar a ter esses problemas. Débito cardíaco diminuído, que já é uma situação do volume sistólico diminuído. A perfusão tissular diminuída, né? E essa perfusão tissular é a função, né, vascular nos tecidos periféricos para suprimento de oxigênio, líquidos e nutrientes, né? Então, assim, se essa perfusão tissular ela é afetada, né, consequentemente, há uma diminuição na função vascular dos tecidos periféricos, né? No caso dos membros inferiores, membros superiores também, que está mais afastado assim dos órgãos. Então a gente vê, né, que tem essa fisiopatologia do choque hipovolêmico, diminuição no volume, né, do volume sanguíneo, retorno venoso diminuído, volume sistólico diminuído, débito cardíaco diminuído, perfusão tissular diminuída. Então a diminuição, né, de tudo a partir dessa diminuição do volume sanguíneo, né? Ainda choque hipovolêmico, aí a gente vê o tratamento, né? O que é que deve ser feito para reverter o quadro de choque hipovolêmico no paciente? Restaurar o volume intravascular, redistribuir o volume de líquidos, corrigir a causa subjacente da perda de líquidos. Porque assim, gente, uma vez que não corrige a causa, né, do problema, ofertar líquido, né, restaurar o volume intravascular, acaba não tendo muito efeito. Então, assim, uma coisa depende da outra. Uma vez que você restaura o volume intravascular, você precisa também corrigir a causa do que causou esse choque hipovolêmico. Primeiro a gente vai fazendo isso, né, ofertando, dando líquido para restaurar o volume intravascular do paciente, mas assim também
corrigindo o que foi que causou a perda dos líquidos no paciente. Cuidados de enfermagem para o choque hipovolêmico. Monitorar rigorosamente os pacientes em risco de déficits hídricos, prevenção primária, administração segura de líquidos e medicamentos prescritos e registro, identificar possíveis complicações da reposição hídrica, posicionamento adequado, que é o Trendelenburg, não sei se vocês lembram, essa posição Trendelenburg, o paciente ele fica com a parte do tórax, né, mais baixa e a parte dos membros superiores, ou melhor, inferiores, mais elevada, né? Essa é a posição de Trendelenburg. Aí agora nós vamos ver o choque cardiogênico. É a insuficiência aguda da perfusão tissular, causada pelo funcionamento cardíaco inadequado ou por qualquer causa que leve à diminuição do débito cardíaco. Então a gente pode dizer, né, que o choque hipovolêmico ele pode causar um choque cardiogênico devido à diminuição dos líquidos corpóreos, né? Então, uma vez que diminui o líquido corpóreo, vai afetar pulmão, vai afetar rim, vai afetar fígado, vai afetar vários órgãos e, como consequência, também vai afetar o coração. Então, o choque hipovolêmico, ele pode também estar causando um choque cardiogênico. E a situação do paciente ela se torna muito mais grave, né? Devido a essa diminuição do débito cardíaco. Critérios, né? Hemodinâmicos, hipotensão contínua, a pressão arterial sistólica abaixo de 90, que a gente viu também lá no choque hipovolêmico, índice cardíaco reduzido, pressão capilar pulmonar elevada. Aí a gente vê a etiologia, infarto ou isquemia extensa do ventrículo direito e ou esquerdo, né? Pode ser do ventrículo direito e esquerdo. Pode haver, né, uma isquemia extensa desses ventrículos. Ruptura aguda do septo intraventricular, ruptura de papilares ou cordoalhas tendíneas com insuficiência mitral grave. Então a gente vê que além de afetar os ventrículos, ele vai estar afetando também as válvulas, né, que nós temos no coração. Tamponamento cardíaco também é uma etiologia do choque cardiogênico. Choque cardiogênico, a fisiopatologia, aí vem o fator etiológico, né? No caso, um exemplo é infarto agudo do miocárdio, necrose, isquemia do miocárdio. Vocês lembram do miocárdio na aula de anatomia, que é esse músculo que reveste o coração, que é muito importante, né? Para o funcionamento do coração. Hipotensão tem a diminuição da perfusão tissular e diminuição do débito cardíaco, né? E a gente viu que essa questão da perfusão tissular é a função vascular nos tecidos periféricos para suprimento de oxigênios e líquidos e nutrientes, né? Uma vez que tem essa diminuição da perfusão tissular, como consequência vai estar diminuindo, né, os nutrientes, oxigênios e outros líquidos para os órgãos, né? No caso com a hipotensão, que é a pressão baixa, né? Diminuição do débito cardíaco. E aí vem o comprometimento de diversos órgãos. Uma vez que tem essa diminuição da perfusão tissular e diminuição do débito cardíaco, vai ter aí o comprometimento de outros órgãos além do coração. Porque vocês lembram, né? Lá da aula de anatomia, coração, pulmão, pulmão, coração, e aí, uma vez que o coração ele não está tendo esse funcionamento de forma correta, os outros órgãos vão ser afetados com a diminuição de oxigênio, vai diminuir a oxigenação dos órgãos e, como consequência, também vai aumentar o volume, né, de gás carbônico nesses outros órgãos, por conta desse retorno que não está havendo de forma correta. Diagnóstico, né, do choque cardiogênico. O síndrome com volume urinário inferior a 20 ml por hora, né, pele fria e enchimento capilar diminuído,
a pressão arterial sistólica abaixo de 90, acidose metabólica, alterações do estado de consciência, agitação, sonolência, confusão e coma, pressão capilar pulmonar maior que 15 e índice cardíaco abaixo de 2,2 ml por minuto por metro quadrado. Ainda choque cardiogênico, a gente vai ver o tratamento, né? Manter a pressão arterial suficiente para assegurar o volume urinário maior que 50 ml por hora e impedir a acidose metabólica, né? Manter volemia suficiente para permitir a contratilidade máxima do miocárdio. Então, a acidose metabólica, né, é o excesso de acidez no sangue, caracterizada por uma concentração anormal baixa de carbonatos. Né? Então, uma vez que não está tendo o funcionamento, né, do coração, acaba acometendo, como eu falei antes, né, o retorno de alguns nutrientes, coisas que o corpo precisa eliminar. Então, uma das coisas é a acidose metabólica, que é o excesso de ácido, né, acidez no sangue. Manter volemia suficiente para permitir a contratilidade máxima do miocárdio. Aí vem um choque, né, cardiogênico, falando sobre algumas drogas utilizadas, indicação e efeito que podem ser vistos, né, através de cada droga dessa. Tá aí, tem a dopamina, dobutamina, noradrenalina, adrenalina, nitroprusiato de sódio e trombolítico, né? São algumas drogas, né, que são utilizadas no choque cardiogênico. E aí, do outro lado, tem indicação e efeito que vocês veem. Eu não vou me ater muito a isso para o vídeo não ficar muito longo e pesado, né, gente? Choque cardiogênico. Prognósticos. Os índices de mortalidade correspondem a 50% a 60%. Alguns fatores de mau prognóstico incluem baixo débito cardíaco, pressão em cunha da artéria pulmonar elevada, idade avançada, oligúria, pressão arterial elevada, taquicardia e história de infarto agudo do miocárdio prévio. Então, assim, uma pessoa que tem, né, saúde, que não tem nenhum problema de saúde anterior a um choque cardiogênico, essa pessoa está mais fácil, né, de sair de um choque. A recuperação desse paciente ela é melhor. Mas uma vez que a pessoa, né, tem pressão arterial descompensada, que tem algum problema cardíaco, né, o que já teve, ou muitas vezes já teve algum infarto e não sabe que teve um infarto, sentiu alguma coisa, mas acabou não indo no médico, não fez nenhum exame, essa pessoa, ela é um risco, né, para essa pessoa, no caso de um choque cardiogênico, ela é muito maior do que para uma pessoa que não tem nenhum problema anterior ao choque cardiogênico. Mas aí, como a gente está vendo, né, se a pessoa tem a idade avançada, tem oligúria, tem a PA elevada, taquicardia, história de infarto agudo do miocárdio prévio, né, essa pessoa, infelizmente, o índice de mortalidade para ela é mais próximo que para alguém que não tenha problemas pregressos, né? Cuidados de enfermagem com choque cardiogênico. Monitoração hemodinâmica cardíaca do paciente, administração segura e exata de líquidos e medicamentos intravenosos, proteção da pele, avaliação da função respiratória. No caso, é isso que, que a equipe de enfermagem tem que fazer, tem que estar monitorando a hemodinâmica e cardíaca do paciente, a administração segura e exata de líquidos e medicamentos intravenosos, proteção da pele e avaliação da função respiratória, né? Ver como é que está a função respiratória desse paciente, para ver se não precisa ofertar oxigênio para esse paciente. Choque distributivo. A síndrome de hipofusão tissular devidas a distúrbios do tônus e ou da permeabilidade vascular com redistribuição do fluxo sanguíneo visceral. E aí a gente vê, né, dentro do choque distributivo, nós temos o anafilático, o séptico e o neurológico.
E a gente vai estar vendo cada um desse aí, né? Anafilático, séptico e neurológico, cada um, o que significa? Ele está dentro do choque distributivo. E a gente costuma ver muito falar assim, choque anafilático, choque séptico, choque neurogênico. A gente não vê muito falar assim, choque distributivo. A gente vê falar choque cada um desse aí, anafilático, séptico e neurogênico. E a gente vai estar vendo cada um, né? Então, primeiro aí o choque séptico, que é a síndrome clínica ocasionada pela presença na corrente sanguínea de micro-organismos ou seus produtos, que envolvem insuficiência circulatória e perfusão tissular inadequada. Né? Então, o choque séptico, né, tem a sepse, que é a resposta sistêmica à infecção. Então, o choque séptico ele é apresentado por uma infecção, né? Quando a pessoa tem alguma infecção no corpo, ela, se não tiver os devidos cuidados, se não fizer o tratamento correto, ela pode apresentar um choque séptico devido a essa infecção. Então, a sepse nada mais é do que uma resposta sistêmica a essa infecção que o corpo está tendo. Sepse grave, disfunção de órgãos e sistemas. Né? Choque séptico, já no caso, é a sepse grave associada à hiperfusão tissular. Né? Então, assim, dá um exemplo. Uma pessoa está com apendicite e ela não descobre que está com apendicite. Ela acha que é uma dor, está sentindo muita dor e ela não procura um médico. Uma vez que ela não procura, pode haver, né, a ruptura do apêndice, né, e aí está infeccionando outros órgãos próximos ali, né, e haver uma infecção generalizada e essa pessoa tem um choque séptico devido a essa infecção que foi causada devido a apendicite, né, que foi a inflamação lá do apêndice, que ele se rompeu devido a não ter procurado logo o médico para fazer a cirurgia e retirada. E aí acaba acontecendo esse choque séptico, né? Se não houver o devido cuidado. É só um exemplo que eu estou dando, que pode ter a própria infecção urinária, se ela não cuidada, não tratada, pode haver também um choque séptico, porque no caso é a situação mais grave, né? Logo de início tem a sepse, que é a resposta sistêmica à infecção, mas se não tiver cuidado com a sepse, que é o que acontece, muitas vezes pode haver um choque séptico, né? Que é a sepse grave associada à perfusão tissular. A fisiopatologia do choque séptico, né? Micro-organismos nos tecidos corpóreos, resposta imune, mais liberação de mediadores bioquímicos. Vem a reação inflamatória grave, né, como eu citei o exemplo, né, aumento da permeabilidade capilar, diminuição da volemia, queda do débito cardíaco e da perfusão tissular, que a gente já viu, né, que é a perfusão tissular, que é a função vascular nos tecidos periféricos para suprimento de oxigênio, líquidos e nutrientes. Né? Uma vez que isso não está funcionando de forma correta, pode haver essa perfusão tissular, que é a diminuição do retorno sanguíneo, né? E aí, com essa diminuição do retorno sanguíneo, deixa de estar ofertando oxigênio, líquidos, nutrientes, né, corpóreos para os órgãos. A progressão da falência de múltiplos órgãos, como eu falei lá no início, que a gente ia ver essa questão da falência de múltiplos órgãos, né? Então, a progressão da falência de múltiplos órgãos e sistemas segue a seguinte ordem: pulmão, hepática e renal. Né? E uma vez, né, gente, que afeta pulmão, afeta coração. E aí é por isso que acaba também afetando os outros órgãos. Quem é que bombeia sangue com oxigênio, né, para esses órgãos? É o coração. Né? E aí, uma vez esse sangue oxigenado não indo para os rins, para o fígado, há a falência desses órgãos. Né? E aí, não tendo os devidos cuidados, esse paciente pode ir a óbito. Então, a progressão da falência múltipla de órgãos é pulmão, hepática e renal. E aí a gente vai agora para o choque séptico, né?
ainda na realidade é continuando com o choque séptico, né? Manifestações clínicas, estágios precoces, paciente consciente e alerta, pele quente e ruborizada, pulsos amplos, hipotensão moderada, débito urinário e débito urinário diminuído e febre, né? Então, assim, débito urinário diminuído porque a gente tem um volume de urina a ser eliminado, né? Por hora, por um tempo, né? E aí, uma vez que isso não é feito de forma correta, né, acaba acontecendo esse débito urinário diminuído. No caso, é o estágio mais precoce do paciente, né? Mas que já deve ficar consciente e alerta dessa situação. Teve um débito urinário diminuído, tem febre, tem hipotensão moderada, pulsos amplos, então já tem que ficar consciente e alerta, né? Tem a questão da pele quente e ruborizada também. Pode ser referido cefaleia, né? Dores de cabeça, prostração, a pessoa prostrada, né? Mialgia, dores, apreensão, agitação e anorexia, né? No choque séptico a pessoa perde peso. Na fase inicial, né, do choque, tem extremidades aquecidas, diminuição da resistência periférica, débito cardíaco normal elevado, hiperventilação, alcalose respiratória, débito urinário normal e febre. Fase avançada do choque séptico, extremidades frias, débito cardíaco reduzido, resistência periférica aumentada, hipotensão, acidose metabólica, que é metabolismo anaeróbico e acúmulo de ácido lático. E essa acidose metabólica a gente já viu, né? Que é o excesso de acidez no sangue. O tratamento para o choque séptico. Reconhecimento do agente etiológico, antibiótico terapia, né? Monitoração hemodinâmica, observar os seguintes parâmetros: nível de consciência, respiração, pulso, cor da pele, enchimento capilar, hidratação, a PA, né, que é a pressão arterial, a PVC, que é a pressão venosa central, temperatura e diurese, que serve para denominar a quantidade de urina eliminada no período de 24 horas. Né? No caso, durante 24 horas, a gente vai estar observando a eliminação de urina desse paciente, para ver como é que está. Isso é a diurese. E a temperatura, para ver se esse paciente está com febre, né? Vendo sempre a temperatura. Reposição volêmica com soluções cristalóides, por conta dessa perda, né, de volume de líquido. Uso de vasoconstritores, inotrópicos e vasodilatadores. Que a gente viu alguns, né, como exemplo, algumas medicações que são utilizadas. Como a dopamina, adrenalina, noradrenalina. Cuidados de enfermagem com choque séptico. Monitorar sítio de punção arterial venosa, incisões cirúrgicas, sondas urinárias e feridas traumáticas ou úlceras de pressão para os sinais de infecção. Realizar todos os procedimentos invasivos com técnicas assépticas após cuidadosa higienização das mãos. E a gente está vendo bastante essa questão agora, né? Com o coronavírus, a gente vendo a importância que existe na questão da lavagem das mãos, né? E para evitar problemas, no caso do choque séptico, está se orientando também a higienização das mãos, né? Antes, no caso de realizar procedimentos invasivos. Comunicar alterações da temperatura corporal, caso venha, né, apresentar, que eu falei agora há pouco sobre a questão de estar verificando a temperatura deste paciente. Administrar medicamentos com segurança. Aí agora nós vamos para o choque anafilático, né? Reação de hipersensibilidade imediata em indivíduos previamente sensibilizados após reexposição, no caso, após reexposição a antígenos. Pessoas que têm alergia, né, gente? Tem pessoas que têm alergia à dipirona, tem pessoas que têm alergia a ovos, né? Tem pessoas que têm alergia a N coisas, né? Então, assim, esse choque anafilático nada mais é do que essa hipersensibilidade imediata a algo que esse paciente ingeriu ou foi administrado nele como medicamentos.
E aí, o choque anafilático, as manifestações clínicas, tem as cutâneas, né, como que aparece na pele, tem eritema, prurido, urticária, angiodema, tem as respiratórias, asfixia após obstrução das vias aéreas superiores por edema e broncoespasmos. Vasculares, que é a vasodilatação generalizada. Então, por conta deste choque anafilático, né, tem essas manifestações clínicas que pode apresentar tanto na pele, como na respiração, como também na nossa corrente sanguínea. Aí nós vemos o tratamento, né, do choque anafilático. Manter as vias aéreas superiores permeáveis, suplementar oxigênio, acesso venoso, monitorização hemodinâmica, administrar soluções cristalóides, uso de drogas vasoativas, que no caso da adrenalina, e aí vem dizendo de que forma tem que ser, né, 0,3 a 0,5 ml a cada 15 ou 20 minutos, né, de subcutânea, e também 0,1 ml mais 10 ml, né, de soro fisiológico, 0,9%, infundida durante 15 a 20 minutos, né, aí no caso que é endovenosa, a aplicação dessa solução fisiológica. Choque anafilático, cuidados de enfermagem, avaliação e avaliar, né, e comunicar a existência de alergias ou reações prévias aos antígenos. Orientar os pacientes quanto à carteirinha de identificação de alergia. Por isso que sempre, né, pergunta nos hospitais, nos postos de saúde, se a pessoa tem algum tipo de alergia para evitar esse tipo de choque anafilático. Porque uma vez que a pessoa apresenta um choque anafilático devido a uma falta de atenção, né, da equipe de saúde, no caso médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, se esses profissionais eles não têm esse devido cuidado de estar perguntando, questionando ao paciente se ele tem alergia a alguma coisa, ele pode ser responsabilizado, né, se não observou isso. Perguntou se o paciente tem alguma carteirinha com identificação de algum tipo de alergia, perguntar se tem algum tipo de alergia a algum medicamento, algum tipo de alimentos, né? Tem que estar fazendo essas perguntas, esses questionamentos para estar evitando o choque anafilático, que dependendo do local onde a pessoa esteja, não tem volta, a pessoa pode ir a óbito, né? Se não tiver medicação na hora, para que venha reverter o quadro de choque anafilático desta pessoa, deste paciente. Avaliar o risco para reação alérgica a contrastes administrados durante a realização de exames diagnósticos. Choque neurogênico, né? Corresponde ao desequilíbrio do tônus vasomotor com predomínio de vasodilatação e hipotensão. Choque neurogênico é a etiologia, lesões da medula espinhal, anestesias peridurais ou raquidianas, né? Drogas bloqueadoras autônomas. Manifestações clínicas: diminuição da pressão arterial, extremidades quentes acima da lesão e frias abaixo de onde foi feito, né? No caso, uma lesão medular espinhal. Manifestações clínicas, no caso, a diminuição da pressão arterial, extremidades quentes acima da lesão e fria abaixo. Tratamento: infusão de cristalóides para restauração do volume, no caso desse paciente, e tratar a causa primária. O que foi que causou o choque neurogênico? Cuidados de enfermagem no choque neurogênico: imobilização, no caso deixar o paciente imobilizado para evitar danos, outros danos a esse paciente, aplicar meias de compressão elásticas, no caso nos membros inferiores, administrar heparina de baixo peso molecular, conforme prescrição, para evitar a formação de trombos, né? Porque esses trombos, se eles se desprendem, ele pode causar outros problemas no paciente, né? E aí, esse paciente vinha a óbito não por conta só do choque neurogênico, mas vinha por conta de uma embolia, né? Uma embolia pulmonar, por conta do desprendimento desses trombos, né? Que é formado nos membros inferiores, vem pela corrente sanguínea e afeta o pulmão. E aí esse paciente pode vir a óbito não só por conta do choque neurogênico, mas por conta da formação de um trombo que se desprendeu no membro inferior. E aí
causou a embolia pulmonar. Elevar e manter a cabeceira do leito em 30 graus para evitar o choque neurogênico quando o paciente está recebendo anestesia epidural. Então, sempre elevar a cabeceira do leito em 30 graus para evitar o choque neurogênico. Então, gente, tá aí a nossa aula de hoje. Eu vou estar disponibilizando para vocês. Eu espero que vocês aprendam, né, através dessa nova dinâmica. Eu vou estar assim à disposição de vocês para tirar as dúvidas e estar acrescentando. Lembrando que o material não é apenas esse vídeo, mas tem também o slide que eu vou estar mandando para vocês e outros materiais relacionados aos tipos de choque, né? Essa é a nossa primeira aula, que eu vou estar assim, com vocês, né? Uma vez que quem estava com vocês era a professora Fernanda, e agora, essas aulas de agora por diante, quem vai estar lecionando para vocês sou eu, né? Professor querido Leonardo, professor de vocês. Espero ter contribuído com vocês. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.